Ele entrou na concessionária pedindo 200 caminhonetes de uma vez. Todos riram na cara do velhinho de chapéu e roupa simples. O CEO gritou, "Fora, pobre!" e apontou o dedo para ele. Mas quando descobriram quem realmente era aquele homem humilde e o motivo sagrado da compra, todos caíram no choro e imploraram perdão. A manhã estava quente quando Geraldo estacionou sua velha caminhonete em frente à concessionária Progresso, a maior revendedora Ford da região. O contraste era gritante. Carros 0 km brilhavam sob as luzes dos holofotes, enquanto seu veículo de mais de 15 anos parecia completamente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Geraldo desceu devagar, ajeitou o chapéu de palha desbotado e olhou para o prédio de vidro espelhado que se erguia à sua frente. Aos 70 anos, tinha aquelas mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira na terra e o jeito simples de quem nunca precisou fingir ser o que não era. Vestia uma camisa xadrez meio desbotada, calça jeans com alguns remendos e botas de couro que já haviam pisado em mais lama que a maioria das pessoas vê na vida inteira. No bolso da camisa, um maço de papéis dobrados e amassados que guardava como se fosse o maior tesouro do mundo. Quando empurrou a porta de vidro da concessionária, o ar-condicionado gelado bateu no rosto. O ambiente era intimidador, até para quem não se intimidava fácil. Piso de mármore polido, música suave nos alto-falantes invisíveis e aquele cheiro de carro novo misturado com couro que custava uma fortuna. 3 vendedores conversavam perto de uma Ford Ranger preta que valia mais que uma casa no interior. Quando viram Geraldo entrando, o primeiro olhou para o segundo olhou para o terceiro e os 3 olharam para Geraldo como se ele tivesse entrado no lugar errado. "Bom dia", Geraldo disse com aquela voz grave de quem não tem pressa nem medo de nada. "Gostaria de falar com alguém sobre caminhonetes." Diego Fonseca, vendedor de 29 anos, era daqueles que mediam as pessoas pelo preço da roupa. Cabelo gel, camisa social cara e aquele sorriso falso que aparecia só quando cheirava dinheiro. Ele deu uma risadinha baixa e cutucou Letícia Campos, a vendedora ao lado. "Caminhonetes?" Diego repetiu a palavra como se Geraldo tivesse falado em língua estrangeira. "Senhor, tem certeza que está no lugar certo? Aqui é concessionária, não feira de carros usados." A piada arrancou risinhos dos outros vendedores. Geraldo não se abalou. Tinha ouvido piores na vida. Apenas ajeitou o chapéu e repetiu com a mesma calma. "Ford Ranger. Quero comprar 200 unidades." Agora o riso foi geral e alto. Letícia se inclinou para Diego e falou alto o suficiente para Geraldo ouvir. 200? Ele deve estar confundindo com loja de brinquedo. "Ou então", Diego completou, olhando Geraldo de cima a baixo com nojo mal disfarçado, "está pensando que pode pagar com galinha, igual lá no interior, né, vovô?" A gargalhada que explodiu na concessionária foi tão alta que até clientes do outro lado do salão se viraram para ver o que estava acontecendo. Geraldo sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva controlada que vinha de anos vendo gente pequena se achar grande porque vestia roupa cara. Vanessa Rodrigues, a gerente de vendas, era uma mulher de 38 anos, que usava terninho mais caro que o salário de 3 meses de um trabalhador comum. Ela se aproximou com aquele andar importante de quem se acha dona do mundo. "Senhor", ela disse com um sorriso forçado, "o senhor tem certeza que não se confundiu? Aqui é concessionária Premium, não casa de repouso com atividades recreativas." "Não me confundi", Geraldo respondeu firme. "Preciso de 200 Ford Ranger, 0 km, com todos os opcionais disponíveis." Vanessa quase engasgou de tanto rir. "Senhor, o senhor sabe quanto custa uma Ford Ranger? Não é carroça de boi, não." "Sei exatamente quanto custa", Geraldo respondeu, tirando do bolso os papéis amassados. "Por isso estou aqui. Preciso fechar negócio hoje mesmo." Diego nem olhou para os papéis. Fez um gesto desdenhoso com a mão e se virou para Letícia. "Letícia, liga lá para o ferro velho da esquina. Eles devem ter alguma coisa mais adequada para o vovô aqui." "Diego", Geraldo disse. E havia algo no tom da voz dele que fez o vendedor parar de rir por um segundo. "Eu vim aqui para fazer o maior negócio da história desta concessionária." "Vai pagar como?" Letícia perguntou com ironia total. "Com soja? Com milho?"
Vai trazer as vacas aqui para fazer escambo? Nesse momento, o doutor Roberto Almeida, um médico respeitado de 52 anos, estava vendo uma Ford Territory junto com Fernanda Costa, esposa de um político importante. Os dois pararam para observar a situação, claramente incomodados. Que situação constrangedora, Fernanda murmurou para Dr. Roberto. Desde quando essa concessionária virou abrigo social? Realmente, Dr. Roberto concordou, balançando a cabeça. Não costumo frequentar lugares que permitem esse tipo de situação. Geraldo ouviu cada palavra, sentiu cada olhar de julgamento, mas continuou ali, firme, lembrando das palavras do netinho. Vovô, você é o homem mais corajoso que eu conheço. Vanessa se aproximou novamente, agora com tom mais ameaçador. Senhor, a situação mudou. Tem clientes importantes aqui. Vai ter que sair. Não sou menos importante que ninguém, Geraldo disse calmamente. Claro que é. Diego se intrometeu, agora sem disfarçar o desprezo. Olha só como você está vestido. Olha onde você está. Realmente acha que pertence a este lugar? Pertenço tanto quanto qualquer pessoa que queira comprar um carro. Fernanda soltou uma risada seca. Comprar? 200 caminhonetes? Com que dinheiro? Com dinheiro honesto, Geraldo respondeu. Trabalhado com as próprias mãos durante toda uma vida. Muito bonito, Letícia zombou. Mas dinheiro de verdade, senhor. Não dinheiro de banco imobiliário. Geraldo respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava. Gente que julgava pelos olhos, que media o valor das pessoas pelo preço da roupa, que confundia simplicidade com pobreza. Vou pagar à vista, ele disse, olhando diretamente nos olhos de Vanessa. Transferência bancária, 30 milhões de reais. A informação caiu como bomba no meio da concessionária. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Depois, a gargalhada foi ainda mais alta que antes. 30 milhões? Diego quase caiu de tanto rir. Vovô, o senhor sabe quanto dinheiro é isso? É mais que o PIB de alguns países. É o preço justo por 200 Ford Ranger completamente equipadas. Geraldo disse simplesmente. Escuta aqui. Vanessa tentou recuperar o controle. O senhor está claramente confuso. Que tal voltarmos para casa, tomarmos o remédio e descansarmos um pouco? Não estou confuso. Estou determinado. Determinado a quê? Dr. Roberto se intrometeu, curioso, apesar de incomodado. Geraldo olhou para ele, depois para todos os outros. Estou determinado a cumprir uma promessa que fiz. Uma promessa muito especial. Que promessa? Fernanda perguntou com ironia. Revolucionar a agricultura brasileira? Não, Geraldo respondeu. E pela primeira vez sua voz tremeu levemente de emoção. Uma promessa que fiz ao meu netinho. Um projeto que vai levar educação para 50 mil crianças do interior. O ambiente ficou diferente por um momento. Havia algo na voz de Geraldo que tocava fundo, mesmo naquelas pessoas acostumadas a julgar tudo pela aparência. Projeto? Letícia riu, mas o riso saiu um pouco forçado. Que projeto um fazendeiro pode ter? Geraldo olhou para ela com uma tristeza profunda nos olhos. Um projeto que vai transformar 200 Ford Ranger em escolas móveis. Bibliotecas ambulantes que vão levar livros, esperança e futuro para crianças que nunca tiveram chance de sonhar. Escola móvel? Diego gargalhou. Com caminhonete? Agora virou professor, vovô? Não virei professor, Geraldo disse, a voz saindo mais grossa. Mas prometi ao meu neto Pedrinho que toda criança do Brasil ia ter direito de estudar igual a ele. O nome do neto trouxe uma luz diferente aos olhos de Geraldo. Uma mistura de amor, determinação e uma tristeza que apenas quem ama de verdade consegue entender. É uma promessa sagrada que fiz ao Pedrinho, ele continuou, olhando para cada pessoa ali. E vim aqui para cumprir essa promessa, custasse o que custasse. Por um segundo, até os vendedores pararam de rir. Havia algo naquele velho simples, naquela determinação inabalável, que fazia todo mundo sentir que estavam na presença de algo muito maior que uma simples compra de carros. Era a presença de um sonho. Um sonho que estava prestes a mudar muito mais do que qualquer um ali poderia imaginar.
O silêncio que se instalou na concessionária depois das palavras de Geraldo durou apenas alguns segundos. Logo, a realidade voltou. E com ela, o desprezo disfarçado de superioridade. Projeto educacional? Vanessa repetiu com um sorriso cínico. Senhor, com todo respeito, mas o senhor é fazendeiro. Deixe a educação para quem entende do assunto. É exatamente por ser fazendeiro que entendo, Geraldo respondeu, e sua voz carregava uma convicção que vinha de muito longe. Sei o que é crescer sem oportunidade. Diego balançou a cabeça, perdendo a paciência. Vovô, para com essa história de projeto. Todo mundo aqui sabe que o senhor não tem condição nem de comprar uma Ford Ranger, quanto mais 200. Você está errado, Geraldo disse calmamente. E vou te explicar por quê. Ele fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma luz diferente ali. A luz de quem carrega uma memória preciosa e dolorosa ao mesmo tempo. Algumas semanas atrás, ele começou. Levei meu neto Pedrinho para conhecer a fazenda. Ele tem 8 anos. É a coisa mais esperta que já vi na vida. Adora estudar, adora ler. Vive fazendo perguntas sobre tudo. Letícia revirou os olhos. Que fofo. Mas isso não muda o fato do senhor estar numa concessionária premium sem condições de comprar nada. Geraldo a ignorou e continuou. Estávamos passando por uma comunidade rural pequena, bem no interior mesmo. Pedrinho viu um grupo de crianças brincando na estrada, todas da idade dele. Pediu para eu parar. A voz de Geraldo ficou mais suave, carregada de uma emoção genuína que até os vendedores mais cínicos sentiram. Meu netinho desceu da caminhonete e foi conversar com aquelas crianças. Descobriu que nenhuma delas sabia ler direito, que a escola mais próxima ficava a 40 quilômetros de distância, que muitas nunca tinham segurado um livro nas mãos. Doutor Roberto, que até então apenas observava com desaprovação, começou a prestar atenção de verdade na história. Quando voltamos para casa, Geraldo continuou. Pedrinho ficou quieto o caminho todo. Coisa estranha nele, que é tagarela como papagaio. Só quando chegamos que ele me perguntou, vovô, por que aquelas criancinhas não podem estudar igual a mim? O ambiente da concessionária estava ficando diferente. Mesmo com toda a resistência, as pessoas estavam sendo tocadas pela sinceridade daquele homem simples. Expliquei para ele sobre distância, sobre dificuldades, sobre como nem toda família tem condições de mandar os filhos para longe estudar. Pedrinho ouviu tudo em silêncio, com aqueles olhinhos dele pensando, processando. Fernanda, que até então só demonstrava irritação, agora escutava com atenção genuína. Naquela noite, Geraldo continuou, Pedrinho veio conversar comigo. Disse que tinha pensado numa solução. Perguntou se não dava para levar a escola até as crianças, ao invés de esperar elas irem até a escola. Diego tentou interromper com uma piada, mas Vanessa fez um gesto para ele ficar quieto. Havia algo naquela história que prendia a atenção de todos. Meu neto tinha elaborado todo um plano na cabecinha dele, Geraldo disse, e um sorriso triste passou pelo seu rosto. Falou sobre caminhonetes que podiam virar salas de aula móveis, sobre professores que iam de comunidade em comunidade, sobre bibliotecas ambulantes cheias de livros. Biblioteca ambulante? Letícia tentou zombar, mas o riso saiu forçado. Exato, Geraldo confirmou. Pedrinho me disse, vovô, você tem caminhonetes na fazenda. Por que não faz 200 iguais, só que cheias de livros e lousas? Aí todas as criancinhas podem estudar. O silêncio agora era diferente. Não era mais de desprezo, mas de pessoas tentando processar a pureza e a generosidade por trás daquele projeto. Sabe o que eu respondi para ele? Geraldo perguntou, olhando diretamente para Vanessa. Disse que ia fazer exatamente isso. Que ia transformar 200 Ford Ranger em escolas móveis e levar educação para 50 mil crianças do interior. Dr. Roberto se aproximou um pouco mais. 50 mil crianças? Sim, doutor. Cada caminhonete vai atender uma região específica. Professores voluntários, materiais didáticos, tablets com internet via satélite, biblioteca completa. Tudo gratuito. E quem vai bancar isso? Diego perguntou, ainda cético, mas agora menos agressivo. Eu, Geraldo respondeu simplesmente. Vou usar parte dos recursos da fazenda. É o investimento mais importante que vou fazer na vida. Fernanda franziu a testa.
Mas isso deve custar uma fortuna. Não só as caminhonetes, mas toda a operação. 45 milhões de reais. Geraldo disse sem hesitar. Já calculei tudo. 30 milhões para as 200 Ford Ranger. 15 milhões para equipar cada uma e manter o projeto funcionando por 5 anos. O número era tão específico, tão bem pensado, que até os mais céticos começaram a se questionar se aquele homem simples não estava falando sério mesmo. Senhor, Vanessa disse, agora com um tom muito menos agressivo. Mesmo que o senhor tenha esse dinheiro, que garantia a gente tem? Como sabemos que não é golpe? Geraldo tirou os papéis amassados do bolso novamente. Estes são os extratos bancários dos últimos 6 meses. Podem ligar no banco, conferir tudo. Dessa vez, Dr. Roberto estendeu a mão. Posso dar uma olhada? Geraldo entregou os documentos. Enquanto o médico lia, o resto do grupo observava sua expressão mudando gradualmente. Meu Deus, Dr. Roberto murmurou. Esses números são reais? São, Geraldo confirmou. 30 anos trabalhando de sol a sol na terra. Não para juntar dinheiro, mas porque amo o que faço. O dinheiro foi consequência. E agora quer gastar tudo num projeto educacional? Letícia perguntou, ainda tentando processar. Não vou gastar, Geraldo corrigiu. Vou investir no futuro dessas crianças, no sonho do meu neto, na chance de mudar vidas de verdade. Nesse momento, a porta da concessionária se abriu com força e entrou Bruno Castilho, o CEO da concessionária Progresso. Era um homem de 45 anos, terno italiano, relógio suíço e aquela presença arrogante de quem se acha dono do mundo. Ele parou na entrada, vendo aquele grupo de pessoas em volta de um homem claramente fora do padrão da clientela. Que situação é essa? Bruno perguntou alto, sua voz ecoando pela concessionária. Vanessa se virou rapidamente, nervosa. Senhor Bruno, é uma situação que estamos resolvendo. Resolvendo? Tem um cara mal vestido perturbando meus clientes VIP há quanto tempo? Dr. Roberto tentou intervir. Bruno, acho que você deveria ouvir. Dr. Roberto. Bruno o interrompeu. 1000 desculpas pelo constrangimento. Vou resolver isso agora mesmo. Ele se aproximou de Geraldo com passos firmes e expressão furiosa. Senhor, não sei como conseguiu entrar aqui, mas isso vai acabar agora. Minha concessionária tem padrões a manter. Geraldo se virou devagar para enfrentar o CEO. Havia nos olhos dele uma calma que contrastava completamente com a fúria de Bruno. Vim fazer negócio, Geraldo disse simplesmente. Negócio? Bruno soltou uma gargalhada seca. Que tipo de negócio um fazendeiro pode fazer numa concessionária premium? O maior negócio da história desta concessionária, Geraldo respondeu, mantendo a calma. 30 milhões de reais. 200 Ford Ranger. Pagamento à vista. Bruno parou de rir na hora. Olhou para Vanessa com uma expressão que misturava confusão e irritação. Vanessa, que palhaçada é essa? A pergunta ficou no ar, carregada de tensão. Geraldo continuava ali, firme como rocha, sustentando o olhar do CEO com a dignidade de quem não tem nada a esconder. O momento da verdade havia chegado, e Bruno Castilho estava prestes a cometer o maior erro da vida dele. Bruno Castilho olhou Geraldo de cima a baixo como se estivesse vendo algo nojento no chão. Seus olhos gelados percorreram cada detalhe da roupa simples, das botas gastas, do chapéu desbotado. A expressão no rosto dele era de puro desdém. 30 milhões? Bruno repetiu, e sua voz ecoou pela concessionária carregada de sarcasmo. 200 Ford Ranger? Senhor, o senhor sabe onde está? Esta não é feira de carros usados nem leilão de gado. Geraldo manteve a calma, mas algo nos olhos dele se endureceu. Sei exatamente onde estou, e sei exatamente o que vim fazer aqui. O que veio fazer? Bruno deu uma risada seca que gelou o ambiente. Perturbar meus clientes? Transformar minha concessionária premium em casa de assistência social? Doutor, Roberto tentou intervir. Bruno, talvez você devesse ouvir... Doutor Roberto, Bruno o interrompeu rispidamente. 1000 desculpas por essa situação constrangedora. Vou resolver agora mesmo. Ele se virou para Vanessa com olhos furiosos. Como permitiram que essa situação chegasse até aqui? Senhor Bruno,
Vanessa gaguejou nervosa. Ele está insistindo há mais de 2 horas. Diz que tem dinheiro. Dinheiro? Bruno explodiu em gargalhadas. Olha bem para ele. Acham que essa pessoa tem condições de comprar um carro, quanto mais 200? Marina Oliveira, a jornalista que havia ficado observando tudo em silêncio, discretamente tirou o celular e começou a filmar. Seu instinto profissional dizia que algo muito importante estava acontecendo ali. Bruno se aproximou mais de Geraldo, invadindo deliberadamente o espaço pessoal dele. Escuta aqui, velhinho. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas aqui não cola. Esta é uma empresa séria. Não estou aplicando golpe nenhum. Geraldo respondeu com uma dignidade que contrastava violentamente com a agressividade de Bruno. Vim fazer um negócio honesto. Honesto? Bruno riu alto demais de propósito para que todo mundo ouvisse. Um fazendeirinho do interior vem aqui falando de 30 milhões? Você sabe quanto dinheiro é isso? É mais que o faturamento anual de empresas pequenas. Fernanda, que até então apenas observava, se aproximou com cara de nojo. Bruno, não podemos ter esse tipo de elemento perturbando o ambiente. Meu marido é pessoa pública. Nossa imagem não pode se associar a isso. Tem razão, Bruno concordou, agora claramente irritado. Já passou da hora de resolver essa palhaçada. Ele se virou para Joaquim, o segurança que estava próximo. Joaquim, venha cá. O segurança se aproximou, claramente constrangido com a situação. Sim, senhor Bruno. Escorte esse senhor para fora. Ele está perturbando meus clientes há tempo demais. Geraldo não se moveu. Não vou sair. Vim aqui por um motivo muito importante. Que motivo? Bruno praticamente gritou. Que motivo uma pessoa como você pode ter numa concessionária como esta? Uma promessa que fiz ao meu neto, Geraldo disse, e sua voz tremeu levemente. Uma promessa que preciso cumprir em 3 dias. 3 dias? Diego riu. O que acontece em 3 dias? Vence seu empréstimo no agiota? Geraldo olhou para ele com uma tristeza profunda. Meu neto Pedrinho faz aniversário. Vai completar 9 anos. E daí? Letícia perguntou com desprezo. Prometi que no aniversário dele, a primeira escola móvel estaria funcionando. Que ele veria o sonho dele se tornando realidade. Por um momento, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Havia algo na voz de Geraldo, na forma como falava do neto, que tocava até as pessoas mais insensíveis ali. Muito tocante, Bruno disse com sarcasmo venenoso. Mas isso não muda o fato de você estar mentindo sobre ter 30 milhões de reais. Não estou mentindo, Geraldo disse firmemente. Claro que está. Bruno explodiu, perdendo completamente a compostura. Você acha que eu nasci ontem? Olha para você. Olha suas roupas. Você não tem nem condições de comprar um carro usado, quanto mais 200 Ford Ranger. Marina continuava filmando, percebendo que estava presenciando algo que poderia virar notícia nacional. Senhor Bruno, Dr. Roberto tentou intervir mais uma vez, agora com os documentos de Geraldo nas mãos. Acho que você deveria dar uma olhada nisto. Doutor Roberto! Bruno se virou furioso. O senhor é cliente VIP desta concessionária. Não deveria ter que aturar esse tipo de situação. Mas é que esses documentos... Documentos falsos! Bruno gritou sem nem olhar. Qualquer um pode imprimir papel hoje em dia. Nesse momento, outro casal entrou na concessionária e parou abruptamente vendo a confusão. A mulher puxou o marido pelo braço. Vamos embora, querido. Não quero comprar carro num lugar que permite esse tipo de situação. Bruno viu seus clientes saindo e ficou ainda mais furioso. Pronto! Agora você está prejudicando meus negócios. Joaquim, tire esse homem daqui agora. Senhor, Joaquim se aproximou de Geraldo, claramente sem querer fazer aquilo. Vou ter que pedir para o senhor se retirar. Geraldo olhou para o segurança. Viu um homem simples, trabalhador, que provavelmente tinha família para sustentar e não podia perder o emprego. Não vou sair, Geraldo disse calmamente. Não até conseguir o que vim buscar. O que veio buscar? Bruno berrou completamente fora de si. Humilhar minha empresa? Destruir minha reputação? Vim buscar 200 Ford Ranger para transformar em escolas móveis. Geraldo respondeu, mantendo a dignidade apesar de toda a humilhação. Para levar educação a 50 mil crianças que não têm chance de estudar. Chega! Bruno explodiu definitivamente. Chega dessa farsa. Joaquim,
Tire esse homem daqui. E se ele resistir, chama a polícia. A polícia? Geraldo perguntou surpreso. Isso mesmo. Por perturbação da ordem, tentativa de golpe e invasão de propriedade privada. Marina quase derrubou o celular de tanta emoção. Aquilo era material jornalístico de primeira linha. Um CEO humilhando publicamente um idoso que só queria ajudar crianças. Bruno, doutor. Roberto tentou uma última vez. Por favor, olhe estes documentos. Tem algo muito importante aqui. Doutor Roberto. Bruno se virou vermelho de raiva. Ou o senhor para de defender esse vagabundo, ou vou reconsiderar nosso relacionamento comercial. A palavra vagabundo ecoou pela concessionária como um tiro. Geraldo fechou os olhos por um segundo, sentindo a dor profunda de ser chamado assim na frente de tantas pessoas. Não sou vagabundo, ele disse baixinho, mas todo mundo ouviu. Sou um homem honesto que trabalhou a vida toda para conseguir ajudar outras pessoas. Honesto? Bruno riu com crueldade. Homem honesto não inventa história maluca de comprar 200 carros. Homem honesto não perturba estabelecimento comercial. Não estou inventando nada, Geraldo disse. E agora havia uma firmeza na voz dele que fez algumas pessoas prestarem atenção. Sou Geraldo Mendes, da Agropecuária Esperança. O nome foi pronunciado com simplicidade, mas carregava um peso que a maioria das pessoas ali não entendia. Exceto o doutor Roberto. O médico ficou pálido na hora. Olhou novamente para os documentos em suas mãos, depois para Geraldo, depois para Bruno. Sua expressão mudou completamente. Meu Deus, ele sussurrou. O quê? Bruno perguntou irritado. Agora o que foi? Dr. Roberto levantou a voz, e quando falou, havia incredulidade e horror em cada palavra. Bruno, você sabe quem é este homem? Sei! É um perturbador que está destruindo minha concessionária. Não! Dr. Roberto praticamente gritou. Este é Geraldo Mendes! O Geraldo Mendes! E quem diabos é esse tal Geraldo Mendes? Bruno perguntou. Mas algo no tom de Dr. Roberto o fez ficar menos seguro. O maior produtor rural de soja do país, Dr. Roberto disse agora alto o suficiente para todo mundo ouvir. Dono de 12 fazendas em 4 estados. Exportador para 3 continentes. O silêncio que se instalou na concessionária foi absoluto. Até a música ambiente parecia ter parado. Impossível, Bruno disse, mas a voz saiu menos firme. Bruno, doutor. Roberto continuou agora com uma mistura de incredulidade e horror. Você acabou de humilhar publicamente um dos homens mais ricos e respeitados do agronegócio brasileiro. Marina quase deixou o celular cair. Estava filmando a maior reviravolta jornalística que já havia presenciado. Bruno olhou para Geraldo, depois para Dr. Roberto, depois para os documentos. Pela primeira vez, o medo começou a aparecer nos olhos dele. Isso não pode ser verdade, ele gaguejou. É verdade sim, Dr. Roberto confirmou, agora olhando para Bruno com nojo mal disfarçado. E tem mais. Estes documentos mostram que ele realmente tem condições de comprar não apenas 200 Ford Ranger, mas a concessionária inteira se quisesse. A informação caiu como uma bomba no meio da concessionária. Vanessa ficou branca como papel. Diego e Letícia se entreolharam em pânico total. Fernanda cobriu a boca com as mãos. E Bruno sentiu o chão desabando debaixo dos seus pés. Ele havia acabado de humilhar publicamente na frente de clientes e funcionários um dos maiores empresários do país. Um homem que queria fazer o maior negócio da história da concessionária para ajudar crianças carentes. E Marina havia filmado tudo. O silêncio na concessionária Progresso era sufocante. Bruno Castilho estava pálido, como se tivesse visto um fantasma, olhando alternadamente para Geraldo e para os documentos nas mãos do Dr. Roberto. O peso da revelação estava esmagando todo mundo ali. Não pode ser, Bruno murmurou, a voz saindo rouca. Não pode ser verdade. Dr. Roberto balançou a cabeça com incredulidade. Bruno, eu li sobre ele na revista Exame mês passado. Os gigantes do agronegócio brasileiro. Geraldo Mendes estava na capa. Marina, que continuava filmando discretamente, rapidamente abriu o Instagram e começou a postar a história em tempo real. Empresário milionário humilhado em concessionária. Ela digitou rapidamente. Vocês não vão acreditar no que estou presenciando.
Vanessa se aproximou trêmula, finalmente entendendo a magnitude do erro que haviam cometido. Senhor Geraldo, ela disse com a voz embargada. Nós não sabíamos. Como não sabiam? Geraldo respondeu, e pela primeira vez havia mágoa genuína na voz dele. Eu disse quem era. Mostrei os documentos. Vocês preferiram julgar pela roupa que eu estava vestindo. Diego estava em pânico total. Calculava mentalmente a comissão que acabara de perder. 200 Ford Ranger representavam o salário de vários anos para ele. Senhor Geraldo, por favor, deixe eu explicar. Explicar o quê? Geraldo o interrompeu, ainda mantendo a dignidade apesar da dor evidente. Que me trataram como mendigo? Que riram quando falei do sonho do meu neto? Bruno tentou se aproximar, mas suas pernas estavam bambas. Senhor Mendes, eu preciso pedir desculpas. Não sabia. Não sabia o quê? Que eu tinha dinheiro? Geraldo perguntou. E agora havia uma tristeza profunda nos olhos dele. Isso significa que se eu fosse realmente um fazendeiro simples, sem recursos, mereceria ser humilhado? A pergunta atingiu todo mundo como um soco no estômago. Era verdade. Eles não estavam se desculpando por terem sido cruéis com uma pessoa. Estavam se desculpando por terem sido cruéis com a pessoa errada. Letícia começou a chorar. Senhor Geraldo, a gente errou muito. Erraram mesmo. Geraldo confirmou. Mas não comigo. Erraram com todas as pessoas simples que vocês julgaram antes de mim. Erraram com todos os fazendeiros honestos que vocês devem ter humilhado. Fernanda, que minutos antes reclamava da presença dele, agora estava constrangida demais para olhar nos olhos de Geraldo. Senhor Mendes, se puder nos perdoar... Perdoar? Geraldo repetiu a palavra como se ela pesasse toneladas. Vocês sabem por que eu preciso dessas 200 Ford Ranger até sexta-feira? Todo mundo balançou a cabeça em silêncio. Porque é o aniversário do meu neto Pedrinho. Vai fazer 9 anos. E eu prometi para ele que no dia do aniversário dele, a primeira escola móvel estaria funcionando. A voz de Geraldo tremeu levemente. Pedrinho está contando os dias. Todos os dias ele me pergunta: Vovô, já conseguiu os caminhões? As criancinhas já vão poder estudar? E todos os dias eu respondo: logo, meu neto, logo. Bruno sentiu o estômago se revirar. Senhor Mendes, podemos resolver isso agora mesmo. Resolver? Geraldo o interrompeu. Como vão resolver a humilhação que passei? Como vão resolver o fato de que quase perdi o prazo por causa do preconceito de vocês? Dr. Roberto se aproximou com os documentos. Geraldo, estes números são impressionantes. Movimentação mensal de 15 milhões de reais. Exportações para 12 países diferentes. Você realmente é um dos maiores empresários rurais do Brasil. E daí? Geraldo perguntou com simplicidade tocante. Isso me torna melhor que qualquer outro fazendeiro? Melhor que qualquer pessoa simples que entre aqui querendo comprar um carro? A pergunta ficou no ar, carregada de uma lição moral que estava educando todo mundo ali presente. Marina postou mais um story. O homem que eles humilharam tem patrimônio de mais de 200 milhões de reais. Mas o que impressiona mesmo é a humildade dele. A postagem já tinha centenas de visualizações. Senhor Geraldo, Vanessa tentou novamente. Por favor, nos dê uma chance de consertar isso. Consertar como? Vocês riram quando falei do projeto educacional. Debocharam quando expliquei que 50 mil crianças iam ser beneficiadas. Zombaram do sonho do meu neto. Geraldo tirou do bolso uma foto amassada. Era Pedrinho sorrindo, segurando um desenho de caminhonetes transformadas em escolas. Vejam isso, ele disse, mostrando a foto para todos. Meu neto desenhou como ele imagina que vão ficar as escolas móveis. Cada caminhonete com uma biblioteca, computadores, professores. Ele sonha em acompanhar a inauguração da primeira. As lágrimas estavam escorrendo pelo rosto de várias pessoas na concessionária. E vocês sabem qual era a parte favorita do sonho dele? Geraldo continuou. Ele queria que o primeiro caminhão fosse entregue numa concessionária bonita como esta. Queria ver a cara de felicidade das crianças quando descobrissem que iam poder estudar. Bruno estava destroçado. Senhor Mendes, por favor, não pode ir embora assim. Podemos fazer esse sonho se realizar. Podem? Geraldo perguntou com ironia amarga. Há 2 horas eu estava implorando para vocês me ouvirem. Agora que descobriram que tenho dinheiro, querem ajudar?
Diego se aproximou desesperado. Senhor Geraldo, eu tenho uma filha pequena. Quando chegar em casa hoje, não vou conseguir olhar na cara dela sabendo que impedi um projeto que poderia ajudar milhares de crianças. Então vocês deveriam ter pensado nisso antes, Geraldo respondeu, mas havia mais tristeza que raiva na voz dele. Nesse momento, o celular de Marina começou a explodir de notificações. Sua história estava viralizando nas redes sociais. Pessoal, ela disse, isso aqui está se espalhando muito rápido. Já tem milhares de compartilhamentos. Bruno ficou ainda mais pálido. Uma humilhação pública viral era a última coisa que sua empresa precisava. Senhor Mendes, ele tentou mais uma vez. Sei que não mereço perdão, mas posso pelo menos contar como pretendo compensar esse erro terrível? Geraldo o olhou com cansaço. Fale. Vou vender as 200 Ford Ranger pelo preço de custo. 0 lucro. E a concessionária vai contribuir com mais 50 caminhonetes gratuitamente. 250 escolas móveis? Dr. Roberto perguntou impressionado. Isso mesmo. Bruno confirmou, desesperado para consertar o erro. E vamos fornecer manutenção gratuita por 10 anos. Geraldo balançou a cabeça. Não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Então sobre o quê? Letícia perguntou entre lágrimas. É sobre respeito, Geraldo disse simplesmente. Respeito por qualquer pessoa que entre numa loja, independente da roupa que esteja vestindo. Respeito pelos sonhos de uma criança de 8 anos que só quer ajudar outras crianças. Ele guardou a foto do neto no bolso e se dirigiu à porta. É sobre ensinar que o valor de uma pessoa não se mede pelo preço da roupa dela. Bruno correu atrás dele. Senhor Mendes, por favor, não pode ir embora assim. E o aniversário do Pedrinho? Geraldo parou na porta, mas não se virou. Vou procurar uma concessionária que acredite em sonhos. Uma que trate todas as pessoas com dignidade. Não vai conseguir 200 Ford Ranger em 3 dias em nenhum outro lugar. Bruno gritou desesperado. Então vou explicar para o meu neto que existem pessoas neste mundo que preferem julgar pela aparência do que acreditar na bondade dos outros. Geraldo colocou a mão na porta, pronto para sair e levar consigo o maior negócio da história da concessionária Progresso. Mas algo o fez hesitar. Algo que mudaria tudo mais uma vez. Geraldo parou na porta, a mão no puxador, ouvindo o silêncio pesado atrás dele. Por um momento, pensou em simplesmente sair e nunca mais olhar para trás. Mas algo o impediu de dar o último passo. Era um som baixinho, um soluço contido. Ele se virou lentamente e viu Diego sentado numa das poltronas da concessionária, com o rosto entre as mãos, chorando como uma criança. Ao lado dele, Letícia também chorava em silêncio, olhando para a foto que Geraldo havia mostrado e que ainda estava sobre o balcão. Desculpa, Diego disse entre lágrimas. Desculpa por ter zombado do sonho de uma criança. Desculpa por ter sido tão pequeno. Vanessa se aproximou de Geraldo com passos hesitantes. Senhor Geraldo, eu sei que não mereço perdão, mas preciso que saiba uma coisa. Eu também tenho um neto. Tem 7 anos. Se alguém zombasse de um sonho dele, eu ficaria destroçada. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. Quando chegar em casa hoje, vou olhar para ele e vou lembrar do que fizemos com o Senhor. Vou lembrar que quase destruímos o sonho de uma criança de 8 anos. Bruno se aproximou devagar, completamente diferente do homem arrogante de minutos antes. Senhor Mendes, eu dirijo esta concessionária há 15 anos. Nunca cometi um erro tão grave quanto este. Não foi só um erro, Geraldo disse suavemente. Foi preconceito. Foi crueldade desnecessária. Tem razão, Bruno admitiu, a voz embargada. E o pior é que a gente ensina isso para os funcionários. Ensina a julgar cliente pela aparência, a tratar melhor quem tem roupa cara. Doutor, Roberto se aproximou também. Geraldo, posso te chamar assim? Eu sou médico há 25 anos. Já atendi pessoas ricas em consultório particular e pessoas pobres em hospital público. E sabe o que aprendi? Geraldo o olhou com curiosidade. Aprendi que dor é dor, independente da conta bancária. Alegria é alegria, seja ela de pobre ou de rico. E amor de avô é igual para todos os netinhos do mundo. As palavras tocaram fundo em Geraldo. Ele viu naqueles rostos
Algo que não havia visto antes. Arrependimento genuíno. Senhor Geraldo, Letícia disse, se levantando e enxugando as lágrimas. Se o senhor nos der uma chance, prometo que vamos fazer muito mais que vender carros. Vamos fazer parte do sonho do Pedrinho. Como assim? Geraldo perguntou. Quero ser voluntária do projeto, ela respondeu firmemente. Quero ajudar a transformar as Ford Ranger em escolas. Quero estar lá quando a primeira criança aprender a ler dentro de uma delas. Diego levantou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu também. Vou usar minhas férias para ajudar. Minha comissão das 200 caminhonetes, vou doar inteira para comprar livros e materiais escolares. Eu também dou minha comissão, Vanessa disse rapidamente. Tudo para o projeto das crianças. Bruno balançou a cabeça, impressionado com a transformação dos seus funcionários. E eu vou além. A concessionária Progresso vai se tornar patrocinadora oficial do projeto Escola Móvel Pedrinho. Geraldo sentiu algo se mexer dentro do peito. Aquelas pessoas estavam realmente mudadas. Não era mais sobre dinheiro ou negócios. Era sobre redenção. Nesse momento, o celular de Geraldo tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto se iluminou completamente. É o Pedrinho, ele disse, atendendo rapidamente. Alô, meu neto. Vovô! A voz cristalina de uma criança ecoou pelo telefone, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Como foi na loja dos carros? Já conseguiu os caminhões para as criancinhas? O coração de todo mundo na concessionária apertou. Era real. Havia mesmo uma criança de 8 anos esperando ansiosamente pelo resultado daquela visita. Pedrinho, meu amor, Geraldo disse tentando controlar a emoção na voz. Ainda estou conversando aqui na concessionária. Vovô, você parece triste. Aconteceu alguma coisa? A pergunta inocente da criança foi como uma punhalada no coração de todos os funcionários. Não aconteceu nada, meu neto. O vovô só está emocionado. Emocionado por quê? Geraldo olhou ao redor, para aquelas pessoas que minutos antes o haviam humilhado e que agora choravam de arrependimento. Porque às vezes as pessoas surpreendem a gente, Pedrinho. Às vezes elas cometem erros, mas depois mostram que têm um coração bom. Igual na história que você me contou, da pessoa má que virou boa? Exato, meu amor, igual naquela história. Vovô, posso falar uma coisa? Claro, meu neto. Se as pessoas da loja foram ruins com o senhor no começo, mas agora estão arrependidas, acho que o senhor deve perdoar elas. O silêncio na concessionária foi absoluto. Uma criança de 8 anos acabara de dar a maior lição de vida que qualquer um ali já havia ouvido. Por que acha isso, Pedrinho? Porque se a gente não perdoa, como é que as pessoas vão poder mudar? E se elas não mudarem, como é que vão ajudar outras criancinhas depois? Bruno desabou numa cadeira, completamente destroçado pela sabedoria daquela criança. Meu neto, Geraldo disse com a voz embargada. Você é o menino mais inteligente do mundo. Vovô, então vai comprar os caminhões? As criancinhas vão poder estudar? Geraldo olhou ao redor mais uma vez. Viu Diego ainda chorando. Letícia determinada a ajudar. Vanessa genuinamente arrependida. Bruno completamente transformado. Sim, meu amor. Vai comprar os caminhões, sim. O grito de alegria de Pedrinho foi tão alto e puro que arrancou sorrisos até das pessoas mais emocionadas. Vovô, posso contar para a mamãe? Posso contar que as criancinhas vão ter escola? Pode contar, meu neto. Pode contar para todo mundo. Vovô, uma última coisa? Fala, Pedrinho. Fala para as pessoas da loja que eu não estou bravo com elas. Todo mundo erra às vezes. O importante é ser bom depois. Marina, que havia parado de filmar para não invadir o momento íntimo, agora voltou a gravar. Aquela criança estava dando uma masterclass de perdão e humanidade. Geraldo desligou o telefone e olhou para todos ali. Vocês ouviram meu neto. Ele não está bravo com vocês. Mas a gente deveria estar bravo conosco. Diego disse entre lágrimas. Que criança especial. Ele é mesmo, Geraldo concordou. E sabem por que ele é assim? Porque acredita que todo mundo pode ser bom. Que todo mundo merece uma segunda chance. Bruno se levantou e estendeu a mão para Geraldo. Senhor Mendes, aceita nossa segunda chance? Geraldo olhou para a mão estendida, depois para os rostos transformados ao redor dele. Pensou em Pedrinho, esperando ansiosamente pelos caminhões.
Pensou nas 50.000 crianças que seriam beneficiadas. Pensou na lição de perdão que seu neto acabara de dar. Aceito, ele disse, apertando a mão de Bruno, mas com uma condição. Qual? A partir de hoje, esta concessionária vai tratar toda pessoa que entrar aqui com respeito, independente da roupa que estiver vestindo. Pobres, ricos, simples, elegantes. Todo mundo vai ser bem recebido. Prometo, Bruno disse solenemente, e vou colocar isso por escrito. Vou criar uma política oficial de atendimento igualitário. Geraldo sorriu pela primeira vez desde que chegou ali. Então vamos conversar sobre essas 200 Ford Ranger. Pedrinho está esperando. A redenção estava completa. Mas a história ainda reservava uma última surpresa que transformaria aquela concessionária no lugar mais famoso do país. O ambiente na concessionária Progresso havia mudado completamente. Bruno estava sentado à mesa de negociação com Geraldo, finalmente tratando aquele homem simples com o respeito que sempre mereceu. Os documentos das 200 Ford Ranger estavam espalhados sobre a mesa, cada detalhe sendo cuidadosamente discutido. Então, fechamos assim, Bruno disse, revisando os papéis. 200 Ford Ranger pelo preço de custo, mais 50 unidades de cortesia da concessionária. Manutenção gratuita por 10 anos e equipe especializada para transformar cada uma em escola móvel. Geraldo assentiu com satisfação. Perfeito. E o prazo de entrega? 48 horas para as primeiras 50. O restante em 15 dias. Bruno garantiu. A primeira vai estar pronta amanhã para o aniversário do Pedrinho. Nesse momento, o celular de Marina começou a vibrar incessantemente. Ela olhou para a tela e seus olhos se arregalaram de forma espetacular. Gente, ela disse, a voz tremendo de emoção. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo. Todos se viraram para ela, curiosos. O vídeo que postei há 1 hora já tem 5 milhões de visualizações, ela anunciou, quase sem conseguir acreditar. 5 milhões em 1 hora. Isso é recorde absoluto. Bruno ficou pálido. 5 milhões de pessoas viram. Viram você humilhando um dos maiores empresários do país. Marina confirmou, mas agora com um sorriso. Mas também viram a transformação. Os comentários estão divididos entre indignação e emoção. Ela começou a ler alguns comentários em voz alta. Chorei com a história do netinho. Esse vovô é um herói. Mas quantas pessoas boas a gente julga todo dia pela aparência? Diego se aproximou ansioso. E sobre a gente? O que estão falando sobre a gente? Marina continuou lendo. Os funcionários aprenderam a lição. Todo mundo merece segunda chance. Que projeto lindo esse das escolas móveis. Vanessa suspirou aliviada. Então não estão só nos massacrando? Não, Marina sorriu. Na verdade, estão elogiando a transformação de vocês. Mas tem mais. O celular dela voltou a explodir de notificações. Acabaram de me ligar da Rede Nacional. Querem fazer uma entrevista ao vivo sobre a história. Bruno sentiu o estômago revirar. Entrevista ao vivo? Sobre isso? Sobre o projeto do Geraldo, Marina esclareceu. E sobre como uma concessionária pode mudar suas políticas depois de aprender uma lição importante. Nesse momento, carros começaram a chegar no estacionamento da concessionária. Carros com antenas, câmeras, logos de emissoras de TV. A imprensa chegou, Dr. Roberto observou, olhando pela janela. Bruno estava em pânico. Não estou preparado para isso. Não sei o que falar. Fale a verdade, Geraldo disse calmamente. Conte como erraram, como se arrependeram, como vão mudar daqui para frente. A porta da concessionária se abriu e entraram 3 equipes de jornalismo. Câmeras, microfones, repórteres elegantes. O ambiente luxuoso da concessionária nunca havia recebido tanta atenção da mídia. Senhor Bruno Castilho, uma repórter se aproximou. Sou Carla Santos, da Rede Nacional. Podemos conversar sobre o que aconteceu aqui hoje? Bruno olhou para Geraldo, que fez um gesto encorajador. Posso? Bruno respondeu nervosamente. Mas quero deixar claro que o herói desta história não sou eu. É o senhor Geraldo Mendes. A câmera se virou para Geraldo, que acenou timidamente. Senhor Geraldo, a repórter se dirigiu a ele. Pode nos contar sobre o projeto das escolas móveis? Claro, Geraldo disse com simplicidade. É um sonho do meu neto Pedrinho. Ele quer que todas as crianças do interior tenham chance de estudar.
Enquanto Geraldo explicava o projeto, mais gente chegava na concessionária. Clientes curiosos, pessoas que viram o vídeo viral, funcionários de outras empresas. O movimento estava ficando caótico. Bruno! Vanessa se aproximou nervosa. Estão ligando outras concessionárias querendo ser parceiras do projeto. A Ford do Brasil também ligou. A Ford do Brasil? Bruno repetiu incrédulo. Querem apoiar oficialmente o projeto. Falaram em dobrar a doação de caminhonetes. Geraldo sorriu. Parece que o sonho do Pedrinho está crescendo mais do que imaginávamos. Nesse momento, uma nova equipe de TV chegou, mas desta vez trouxe algo que fez o coração de todo mundo parar. Era uma criança. Um menininho de cabelos cacheados, 8 anos, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele entrou correndo na concessionária, olhando para tudo com olhos brilhantes de curiosidade. Vovô! Ele gritou correndo em direção a Geraldo. Pedrinho! Geraldo exclamou, ajoelhando para receber o neto nos braços. O que você está fazendo aqui, meu amor? A mamãe viu na televisão que o vovô estava aqui. Vim te ajudar a escolher os caminhões. O abraço entre avô e neto foi tão genuíno, tão cheio de amor, que até os cinegrafistas mais experientes sentiram os olhos marejarem. Pedrinho se soltou do abraço e olhou ao redor, impressionado. Nossa, vovô, quantos carros bonitos e quanta gente! Ele viu as câmeras e acenou animadamente. Oi, pessoal da TV. Vocês vieram filmar os caminhões das criancinhas? A inocência e a alegria do menino eram contagiantes. Todo mundo na concessionária sorriu ao mesmo tempo. Pedrinho, a repórter Carla se abaixou para ficar na altura dele. Você pode nos contar sobre seu projeto? Claro, o menino respondeu animado. É assim, tem muita criancinha no interior que não pode ir para a escola porque fica muito longe. Aí eu tive uma ideia. Ele gesticulava entusiasmado enquanto falava. E se a escola fosse até elas? Com caminhões cheios de livros, computadores e professores. E como você teve essa ideia? A repórter perguntou. Quando eu conheci umas criancinhas que não sabiam ler. Fiquei muito triste. Aí pensei, todo mundo tem direito de estudar igual a mim. Bruno estava observando aquela criança especial e sentiu o peito apertar de emoção. Era por isso que havia humilhado Geraldo. Por causa do sonho daquele menino puro e generoso. Pedrinho. Bruno se aproximou hesitante. Posso te mostrar as Ford Ranger que vão virar escolas? O menino olhou para ele com curiosidade. Você é o chefe dos carros? Sou, Bruno confirmou, ajoelhando também. E sabe de uma coisa? Vou fazer questão pessoalmente que cada caminhão fique perfeito para as crianças estudarem. Sério? Pedrinho perguntou com os olhos brilhando. Você vai ajudar as criancinhas? Vou sim. E sabe por quê? Porque você me ensinou que todo mundo merece ter sonhos. Diego, que estava assistindo à cena de longe, se aproximou também. Pedrinho, posso te pedir uma coisa? Pode. Quando as primeiras escolas móveis estiverem funcionando, você me leva para conhecer? Quero ver a carinha das crianças quando descobrirem que vão poder estudar. Claro, você pode ser professor voluntário, Pedrinho respondeu empolgado. Todo mundo pode ajudar. Letícia se juntou ao grupo. Pedrinho, eu também quero ajudar, posso? Pode sim. Quanto mais gente, melhor para as criancinhas. As câmeras captavam cada momento daquele encontro emocionante. O contraste era perfeito. Um menino de 8 anos ensinando humildade e generosidade para adultos que haviam se perdido no caminho. Vovô, Pedrinho puxou Geraldo pela camisa. Posso ver como vai ficar o primeiro caminhão? Claro, meu neto. Bruno, pode nos mostrar? Bruno conduziu todo o grupo até o pátio, onde estava uma Ford Ranger 0 km. Esta vai ser a primeira, ele anunciou orgulhoso. Vai estar pronta amanhã, no seu aniversário. Pedrinho ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a magnitude do momento. Depois, começou a chorar. Não de tristeza, mas de alegria pura. Vovô, ele disse entre lágrimas. Conseguimos. As criancinhas vão poder estudar. Geraldo o pegou no colo, também emocionado. Conseguimos sim, meu amor. Graças ao seu coração generoso. Não, vovô. Conseguimos porque tem muita gente boa no mundo. Igual essas pessoas aqui que erraram, mas agora querem ajudar. A sabedoria daquele menino estava educando uma nação inteira através das câmeras de TV.
Nesse momento, o celular de Marina tocou. Era uma ligação especial. Pessoal, ela anunciou após atender. Acabei de receber uma ligação que vai mudar tudo. De quem? Bruno perguntou. Do Ministério da Educação. Querem transformar o projeto Escola Móvel Pedrinho em política pública nacional. O silêncio foi absoluto. Depois, a explosão de alegria foi geral. Nacional? Pedrinho perguntou sem entender completamente. Quer dizer que vai ter escola móvel para criancinha do Brasil inteiro? Isso mesmo, campeão, Marina confirmou. Seu sonho vai ajudar milhões de crianças. Pedrinho olhou para o avô com aquele sorriso que derretia corações. Vovô, acho que vamos precisar de mais caminhões. A gargalhada foi geral. Aquela criança especial havia conquistado não apenas uma concessionária, mas um país inteiro. E ainda faltava o grande final. 3 dias depois daquele dia histórico na concessionária Progresso, uma multidão se reunia numa pequena comunidade rural, a 100 quilômetros da cidade. Era sexta-feira, aniversário de 9 anos do Pedrinho, e o Brasil inteiro estava acompanhando pela televisão a inauguração da primeira escola móvel da história do país. Geraldo estava parado ao lado da Ford Ranger transformada, observando o movimento ao redor. A caminhonete não era mais apenas um veículo. Era um sonho materializado. Nas laterais, pinturas coloridas de crianças lendo livros. Na carroceria, uma estrutura que se abria como as pétalas de uma flor, revelando uma sala de aula completa. Carteiras, lousa digital, biblioteca, computadores, até um pequeno laboratório de ciências. Vovô. Pedrinho se aproximou correndo, vestindo uma camisa nova, mas com a mesma simplicidade de sempre. As criancinhas já chegaram. Geraldo olhou para onde o neto apontava e seu coração se encheu de emoção. Dezenas de crianças se aproximavam caminhando, algumas descalças, outras com chinelos gastos, todas com aquele brilho nos olhos de quem estava prestes a viver algo mágico. São elas, meu neto, Geraldo disse com a voz embargada. As primeiras crianças que vão estudar na nossa escola móvel. Bruno, Vanessa, Diego e Letícia estavam ali também. Todos vestidos simplesmente sem a arrogância de antes. Tinham dirigido durante 2 horas para estar presente no momento mais importante de suas vidas profissionais. Senhor Geraldo, Bruno se aproximou emocionado. Eu queria agradecer mais uma vez, não só pelo negócio, mas pela lição que nos ensinou. A lição não foi minha, Geraldo respondeu apontando para Pedrinho que brincava com as outras crianças. Foi dele. Ele me ensinou que toda criança merece sonhar. Doutor. Roberto chegou com um grupo de médicos voluntários. Geraldo, trouxe uma equipe para fazer exames de saúde nas crianças. Atendimento gratuito, parte do projeto. Doutor, isso é maravilhoso. Pedrinho vai ficar feliz em saber que as crianças vão ter cuidados médicos também. Marina estava transmitindo tudo ao vivo para o país inteiro. Pessoal, vocês estão vendo história sendo feita. A primeira escola móvel do Brasil está prestes a começar a funcionar. Fernanda, a cliente que antes havia reclamado da presença de Geraldo, agora estava ali com os braços carregados de livros infantis. Senhor Geraldo, trouxe uma doação para a biblioteca móvel. São livros que meu filho leu quando era pequeno. Que gesto lindo, dona Fernanda. Tenho certeza que vão fazer muitas crianças felizes. O ministro da Educação chegou de helicóptero, acompanhado de uma comitiva. Senhor Geraldo, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. O projeto do seu neto vai transformar a educação brasileira. Ministro, o mérito é todo do Pedrinho. Eu só estou cumprindo uma promessa feita a ele. Pois saiba que o governo federal vai implementar o Programa Nacional Escola Móvel Pedrinho. Vamos começar com 1000 caminhonetes em todo o país. Geraldo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 1000 escolas móveis? Isso significa 200.000 crianças atendidas no primeiro ano. O ministro completou. O sonho do seu neto vai se multiplicar por todo o Brasil. Nesse momento, uma professora jovem se aproximou das crianças reunidas. Bom dia, crianças! Quem aqui gostaria de aprender a ler? Todas as mãozinhas se levantaram ao mesmo tempo. Eram 15 crianças entre 6 e 12 anos, algumas que nunca haviam sentado numa carteira escolar. Então vamos começar nossa primeira aula, a professora anunciou empolgada. As crianças entraram na escola móvel como se estivessem entrando num palácio encantado.
Tocavam nas carteiras, nos livros, nos computadores, com aquela reverência de quem está vendo um milagre acontecer. Pedrinho acompanhou as crianças para dentro e se sentou no fundo, apenas observando. Não estava ali como aluno, mas como o criador do sonho que estava se realizando. Crianças, a professora começou. Alguém sabe o que é uma escola? Uma menininha de 7 anos levantou a mão timidamente. É onde a gente aprende a ler? Isso mesmo! E sabem quem criou esta escola especial para vocês? Todas olharam para Pedrinho, que ficou vermelho de vergonha. Foi o Pedrinho! Elas gritaram em coro. Não fui só eu, Pedrinho disse baixinho. Foi muita gente boa que ajudou. Meu vovô, os tios da loja de carros, os doutores, todo mundo. A professora sorriu. Pedrinho, quer dizer alguma coisa para seus novos amigos? O menino se levantou, nervoso, mas determinado. Eu só queria falar que todo mundo merece estudar. Não importa se mora longe da cidade. Não importa se a família tem dinheiro ou não. Todo mundo tem direito de aprender. As crianças ouviram em silêncio religioso. E sabem por quê? Pedrinho continuou. Porque quando a gente estuda, pode ajudar outras pessoas, pode inventar coisas boas, pode ser médico, professor, engenheiro, pode fazer o mundo melhor. Lá fora, os adultos que acompanhavam pela janela estavam todos chorando. Aquela criança de 9 anos estava dando uma aula sobre a importância da educação que valia mais que qualquer discurso político. Agora quero que vocês peguem seus primeiros livros, a professora disse, distribuindo cartilhas coloridas. Vamos aprender a primeira palavra juntos. Que palavra? Uma criança perguntou. Esperança, a professora escreveu na lousa digital. As crianças repetiram em coro. Esperança. Diego, que estava assistindo de fora, se virou para Letícia. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? O quê? 3 dias atrás eu rio da cara do homem que criou isso. E hoje estou aqui, vendo o milagre acontecer. A gente aprendeu que não se julga ninguém pela aparência. Letícia respondeu. Aprendi que o senhor Geraldo podia estar vestido de qualquer jeito, mas tinha um coração maior que o mundo. Vanessa se aproximou delas. Meninas, vocês viram as notícias de hoje? Quais? 15 concessionárias do país inteiro já mudaram suas políticas de atendimento. Todas criaram o Protocolo Geraldo, tratamento igualitário para todos os clientes. Bruno ouviu a conversa. E a nossa concessionária virou case de estudo nas universidades. Estão usando nossa história para ensinar sobre preconceito e redenção. Que bom! Vanessa sorriu. Pelo menos nosso erro serviu para educar outras pessoas. Serviu para educar nós mesmos. Bruno corrigiu. Hoje sou uma pessoa melhor por causa do que aconteceu. Nesse momento, Pedrinho saiu da escola móvel correndo. Vovô, elas já estão aprendendo. A Maria Eduarda conseguiu ler Esperança inteirinha. Geraldo pegou o neto no colo. Que orgulho, meu amor. Seu sonho está se realizando. Não, vovô. Não é mais só meu sonho. Agora é sonho do Brasil inteiro. O ministro se aproximou. Pedrinho, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você quer ser quando crescer? Pedrinho pensou por alguns segundos. Quero ser igual ao meu vovô. Quero trabalhar para fazer os sonhos das crianças virarem realidade. Que profissão é essa? Não sei o nome. Pedrinho respondeu inocentemente. Mas sei que é a profissão mais importante do mundo. Marina estava transmitindo ao vivo para todo o país. Pessoal, vocês estão vendo o poder transformador da educação. Em apenas uma manhã, 15 crianças que nunca haviam frequentado escola já estão lendo suas primeiras palavras. O programa foi interrompido por uma notícia urgente. Última hora. Devido à repercussão nacional da história do Pedrinho, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade o projeto de lei das escolas móveis. O Brasil será o primeiro país do mundo com um programa nacional de educação itinerante. Geraldo ouviu a notícia e teve que se apoiar na caminhonete. Era mais do que ele jamais sonhara. Vovô, está passando mal? Pedrinho perguntou preocupado. Não, meu neto. Estou emocionado, muito emocionado. Por quê? Porque você mudou um país inteiro. Porque seu coração generoso tocou milhões de pessoas. Não fui só eu, vovô. Foi todo mundo que acreditou no sonho. Igual os tios da loja que erraram, mas depois viraram pessoas boas.
Bruno ouviu e se aproximou. Pedrinho, posso te dar um abraço? Claro, tio Bruno. O abraço entre o CEO da concessionária e aquela criança especial simbolizava tudo o que havia acontecido. Preconceito sendo transformado em amor, julgamento sendo substituído por compreensão. Quando o sol começou a se pôr, a primeira aula da primeira escola móvel do Brasil chegou ao fim. As crianças saíram cantando uma música que haviam aprendido, cada uma carregando um livro para levar para casa. Vovô, Pedrinho disse, observando as crianças se afastando felizes. Acho que foi o melhor aniversário da minha vida. Por quê? Porque não ganhei presente só para mim. Ganhei um presente que posso dividir com todo mundo. Geraldo olhou para aquele netinho especial e soube que havia cumprido a promessa mais importante da vida dele. Não apenas a promessa de comprar as caminhonetes, mas a promessa de ensinar ao mundo que toda criança merece sonhar. Pedrinho, ele disse, você sabe qual foi o maior presente que ganhei hoje? Qual? Descobrir que meu neto tem o coração mais bonito do mundo. E que esse coração vai continuar fazendo milagres pelo resto da vida. Enquanto voltavam para casa, Geraldo olhou pelo retrovisor e viu a primeira escola móvel do Brasil se destacando contra o céu alaranjado do fim de tarde. No dia seguinte, ela estaria em outra comunidade, levando esperança para mais crianças. E tudo havia começado com um velhinho simples que ousou entrar numa concessionária pedindo 200 Ford Ranger. A história que começou com preconceito e humilhação terminou com amor e transformação. Uma lição para todo um país. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando um anjo disfarçado que veio mudar o mundo. O sonho de Pedrinho havia se tornado realidade. E essa realidade mudaria para sempre a vida de milhões de crianças brasileiras.